Olá amigos, aqui é Seiichi Arata, da Arata Academy, do projeto Nato Good, com muita felicidade em trazer para vocês uma pessoa mais do que especial, Dr. José Carlos Souto, do site que fala sobre dieta paleolítica, low carb, é uma das pessoas que você tem que ter como referência quando o interesse é esses temas no Brasil. Dr. José Carlos, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia e muito obrigado pelo convite. Nossa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós temos diferentes comunidades por aí, de pessoas interessadas nesses temas e que nos enviaram várias perguntas. Eu tentei organizar em dois grandes grupos. Temos as perguntas mais essenciais, principalmente para os iniciantes, aquelas perguntas mais recorrentes, que aliás eu recomendo para todos vocês que ainda não fizeram uma boa leitura detalhada do site do Dr. José Carlos Souto. Eu vou deixar o link aqui. E você visita, porque a maior parte das perguntas já está muito bem respondida no blog do Dr. José Carlos Souto. De toda maneira, nós vamos repetir aqui as perguntas mais recorrentes para vocês e depois nós temos um segmento mais avançado com perguntas um pouco mais específicas. Doutor, com relação a metabolismo, a Isabel Souza Andrade pede para que a gente dê uma explicação a respeito das diferenças no metabolismo de hidratos de carbono, proteínas e gordura alimentar no organismo, de como cada um desses macronutrientes contribui para acumular gordura corporal. E ela até disse que nem todos os médicos sabem explicar isso com simplicidade e clareza. E a Cláudia também lhe cumprimenta e pergunta se a cada 2 ou 3 horas é importante comer para manter um bom metabolismo do organismo. Eu acho que com ambas as perguntas, tanto da Isabel como da Cláudia, a pergunta fundamental é aquilo que a gente está comendo, o que acontece com esses alimentos que nós comemos dentro do nosso corpo de uma forma simples de entender. Se puder deixar a sua opinião, isso é muito importante para nós. Bom, vamos lá. Obviamente a gente podia falar o dia inteiro sobre isso, né? É uma pergunta ampla. Primeira coisa que a gente tem que entender é que na nossa cabeça o conceito de calorias está muito ligado à alimentação. Só que o conceito de calorias tem um grande problema no que se aplica à alimentação humana. Que diferentes calorias têm diferentes efeitos metabólicos no corpo. Tá? Então quando a gente é criança, a gente faz aquela brincadeira, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Né? E aí, claro, a resposta é que ambos pesam 1 quilo, portanto ambos pesam a mesma coisa. No entanto, se eu falar o que engorda mais, 200 calorias de algodão doce ou 200 calorias de salmão, a resposta não vai ser tanto faz, ambos são 200 calorias, porque o efeito metabólico e hormonal destes dois alimentos é completamente diferente. Tá? De que forma? Então vejamos. Do ponto de vista físico, de fato 200 calorias são 200 calorias. Tá? É a quantidade de calor que eu preciso para elevar 1 litro da água em 200 graus ou então 200 litros da água em 1 grau. Tá? Essa é a definição física, vamos dizer assim. No entanto, se eu pegar, por exemplo, uma folha de papel, tá? Se eu colocar numa lareira, ela vai pegar fogo, ela vai liberar calor, ela contém calorias, mas se eu comer uma folha de papel, não vou engordar, porque o meu corpo é incapaz de extrair essas calorias. Tá? Esse é um exemplo extremo, mas para chamar a atenção de que num sistema físico, o que quer que eu coloque dentro de uma caldeira vai pegar fogo e liberar uma certa quantidade de calor. Mas num sistema biológico, se o organismo vai usar essa energia das calorias para acúmulo de gordura ou se vai utilizar para outras funções metabólicas, é uma decisão biológica e não física. Tá? Feita essa introdução, vamos colocar o seguinte. Tanto gorduras como carboidratos são fontes de energia primárias para o corpo. Tá? As proteínas podem eventualmente ser utilizadas, a função delas é estrutural no corpo, ou seja, é formar enzimas e proteínas no próprio corpo. O processo de converter proteínas, converter aminoácidos, que são os blocos construtores das proteínas, em fonte de energia, ele é um processo custoso no organismo. E este é um dos motivos pelos quais as proteínas são
muito difíceis de serem convertidas em gordura, ok? O número de passos bioquímicos que precisam ocorrer para que aminoácidos se transformem em gordura no corpo faz com que a maior parte das calorias das proteínas se percam nesse processo na forma de calor. Tá? Já quando nós comparamos gordura e carboidrato, tá? A gordura ela não tem praticamente um efeito hormonal no corpo no que diz respeito a armazenamento de gordura. Uma vez eu vi um autor que disse assim, talvez nós devêssemos inventar uma palavra diferente para a gordura, essa que nós temos acumulada no corpo, e a gordura que a gente come, porque isso faz uma grande confusão, né, Seitia? É natural que a pessoa pense, bom, se eu comer gordura, eu vou engordar, é a mesma palavra, tá certo? Mas na realidade não é assim que o corpo funciona. Se eu como salada, eu não vou ficar verde. Se eu como beterraba, eu não vou ficar roxo. Tá? Então, o que importa é o que o corpo vai fazer com aquilo que a gente consome. E neste quesito, não há nenhuma dúvida que os carboidratos são mais propensos a produzir acúmulo de gordura do que a própria gordura na dieta. Por quê? Porque os carboidratos são todos, ao fim e ao cabo, digeridos e transformados no corpo em glicose. Né? E a glicose é o principal estimulante, não é o único, mas é o principal estimulante da insulina, que é um hormônio que favorece o armazenamento. Tá? Então, obviamente, existem outras coisas que contribuem, mas vamos colocar assim, imagina que eu tenho um ponteiro que quando está mais para a esquerda indica a preponderância da acumulação de gordura. Quando está mais para a direita, indica preponderância do emprego dessas calorias para outros usos. Se eu mantenho a minha insulina sempre alta, eu estou favorecendo o acúmulo de gordura. No mínimo, isso dificulta a vida de quem está tentando perder peso. Então, essa seria basicamente a diferença do metabolismo desses 3 principais macronutrientes. A outra pergunta era a questão de comer de 3 em 3 horas. Sim, é uma pergunta bastante frequente, imagino. Bastante frequente. No blog eu tenho uma postagem específica sobre isso, onde a primeira coisa que eu fiz foi tentar ir atrás da origem disso, né? da onde saiu essa ideia. Porque se nós pararmos para pensar, né, é contraintuitivo. Quer dizer, se a pessoa está tentando perder peso, por que diabos alguém orientaria ela a comer o tempo todo? Ainda quando ela não quer. Quando ela não quer, ela não está nem com fome, mas ela bota... Sim. Me aconteceu uma vez, eu estava no consultório atendendo uma pessoa que vinha consultar com o objetivo de perder peso, e daqui a pouco tocou o celular na bolsa da pessoa. Era um alarme que ela tinha posto porque aquilo era a hora que ela tinha que comer. Então... isso realmente é um mito que corre por aí. Da onde saiu essa ideia? Bom, essa ideia ela não surgiu de algum estudo científico que tenha mostrado que se a pessoa fizer isso ela vai perder peso. Essa ideia surgiu da cabeça de alguém, ok? E foi se propagando assim de forma apócrifa, no sentido do seguinte raciocínio: se eu comer frequentemente, eu vou ter menos apetite na minha refeição principal, vamos dizer assim, do que se eu ficar louco de fome na hora da janta. Então, talvez eu comesse menos. E a outra coisa é a de que o meu metabolismo vai desacelerar se eu não ficar comendo seguido. Mais uma vez é a analogia com a fornalha, tá certo? Se eu não coloco carvão, se eu não coloco lenha com frequência na minha fornalha, o fogo vai se extinguindo. É uma analogia pobre, o corpo funciona de uma forma muito diferente do que uma fornalha. Tá? E o principal é o seguinte: o que dizem os estudos que foram feitos para analisar isso? Tá? Então lá no blog eles estão citados para quem quiser confirmar a origem do que eu estou dizendo, mas aqui para nós o que interessa é assim: estudos analisaram, por exemplo, o metabolismo mensurado de pessoas comendo num dia e fazendo jejum no outro por mais de 20 dias. Quer dizer, por 20 dias as pessoas num dia comiam e no outro dia não comiam nada. E o metabolismo era exatamente igual nos dias de jejum e nos dias com comida. Outros estudos avaliaram até 72 horas de jejum completo, nos quais as pessoas consumiam apenas água. Ok? E com 72 horas, 3 dias sem comer absolutamente nada, o metabolismo estava um pouco mais acelerado ao final das 72 horas do que no início do estudo.
Tá? Então, na realidade, isso é uma coisa que eu provavelmente vou repetir várias vezes hoje. Antes da gente fazer um estudo para saber se nós temos que comer de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3, ou de 4 em 4, para não desacelerar o metabolismo, convém sempre primeiro ver se o metabolismo efetivamente desacelera, tá certo? E não é um, não é dois, quem quiser ver está lá no blog os estudos originais citados. Vários estudos já mostraram que o metabolismo não desacelera por ficar até 3 dias sem comer nada. Então 3 horas é ridículo, né? Ah, com certeza. Muito bom. Esse papo todo também paira na cabeça das pessoas. Hoje a gente vê nas discussões da internet um foco cada vez mais concentrado nos macronutrientes e menos em calorias. A Daniela Souza, inclusive, nos pergunta: eu perco mais gordura fazendo LCHF, que é baixo teor de carboidratos, alto teor de gorduras, mas eu quero saber o que funciona para emagrecer. O que eu tenho que controlar, as calorias ou os macronutrientes de cada uma? E a Priscila Santos me pergunta também se tem algum tipo de contagem de porcentagem de gorduras boas, carboidratos e proteínas na composição diária de uma alimentação paleo. Se existe um número ideal ou se é algo do tipo coma quanto quiser, desde que você não exagere em nenhum dos macronutrientes. Qual a sua opinião a respeito, doutor? Conforme eu respondi na sua pergunta anterior, eu continuo advogando a ideia de que uma alimentação que mantém os níveis de insulina mais baixos favorece a perda de peso. Tá? Nesse sentido, para quem precisa perder peso, manter os carboidratos baixos parece ser uma ideia interessante. Tá? Excelente. Calorias. Evidentemente, calorias são importantes. Não é que calorias sejam irrelevantes, e com certeza é possível ganhar peso mesmo numa dieta de baixo carboidrato se ela for suficientemente hipercalórica. Quem quiser ver um experimento interessante pode dar uma olhada na internet pelo nome Sam Feltham, F-E-L-T-H-A-M. Sam Feltham é um autor inglês, britânico, que fez um experimento e acompanhado em vídeo, filmado todos os dias, no qual ele passou 21 dias comendo uma dieta hipercalórica de mais de 5.000 calorias de baixo carboidrato e alta gordura, e depois ele repetiu o experimento comendo mais de 5.000 calorias, só que de alto carboidrato e baixa gordura. E é muito impressionante ver os resultados, tanto nas fotos como nos resultados de peso, né, e de circunferência abdominal. Então ele ganhou peso nos dois casos, ok? O que era de se esperar, porque ele estava comendo mais de 5.000 calorias. Só que ele ganhou 1 quilo e pouco por 21 dias comendo 5.000 calorias de alta gordura e baixo carboidrato. E ele ganhou, eu não me recordo se foi 7 ou 8 quilos, fazendo o mesmo excesso calórico, só que de alto carboidrato e baixa gordura. De modo que eu espero que isso responda à questão de que calorias elas são importantes, sim, mas elas são, na minha opinião, secundárias em relação à composição de macronutrientes. Até porque, Sage, no mundo real, as pessoas não fazem o que o Sam Feltham fez. Quer dizer, ele, de propósito, porque ele estava fazendo um experimento, ele media e pesava para que ele comesse exatamente as mesmas 5.000 e não sei quantas calorias todos os dias. Agora, quem come uma dieta de baixo carboidrato, e todo mundo que está aqui nos ouvindo e já fez essa experiência, sabe que a fome diminui muito. Né? De modo que, em se tratando de uma dieta mais saciante, né, naturalmente há uma diminuição das calorias. De modo que se torna um pouco redundante essa história, assim, o que é importante? São as calorias ou a composição de macronutrientes? No fundo, uma coisa influencia a outra, não são variáveis independentes. Quando eu faço uma dieta de baixo carboidrato, mais proteína e mais gorduras boas dos próprios alimentos, eu tendo a comer menos naturalmente. Agora, uma outra pergunta bastante recorrente é com relação aos primeiros quilos. Temos 2 relatos, o primeiro da Kátia Regina, diz que está fazendo a dieta do Can, não aguenta mais a vontade de começar a comer pão e banana,
Além disso, em 15 dias, ela somente emagreceu 3 quilos. E aí parou a balança mesmo, ela fazendo mais esteiras. Ficou com dúvidas. E a Rosiane também diz que está fazendo uma dieta faz 4 meses. Emagreceu 5 quilos em 2 meses e depois disso parou de emagrecer com o mesmo ritmo. Eu acho que aqui vale aquele comentário a respeito do glicogênio, água e essa surpresa das pessoas com relação àquela expectativa de querer continuar o mesmo ritmo das primeiras semanas, né, doutor? Eu acho que cabe vários comentários aqui. O primeiro é o seguinte, quando a gente monta um esquema desses, uma mudança de estilo de vida, uma mudança na alimentação, na minha forma de ver, isso deve ser uma coisa sustentável no longo prazo e deve ser planejada para ser mantida de forma permanente. Tá? Eu realmente penso que dieta do Kahn não se encaixa nessa descrição, tá? Porque ela é uma dieta pobre em carboidratos e também pobre em gordura. Como nós falamos antes, a gordura não causa as alterações hormonais que favorecem o armazenamento de gordura no corpo. De modo que restringir a gordura se torna desnecessário numa dieta de baixo carboidrato e se torna, na minha opinião, contraproducente. Tá? Contraproducente por quê? Porque a gordura ela dá sabor aos pratos. Tá? Quem já comeu assim um peito de frango sequinho feito com um fio de óleo no tefal, como sugere o Dr. Dukan, sabe que aquilo ali não tem gosto de nada. Né? E quem já pegou uma galinha com pele e assou no forno, se temperar só com sal já vira uma maravilha, tá certo? Então, manter uma dieta de baixo carboidrato e baixa gordura é ruim, é pouco palatável e realmente acaba abrindo um espaço maior para essa necessidade de buscar coisas que tenham um gosto bom. Né? E muitas vezes essas coisas vão ser doces, como falou a nossa ouvinte, a nossa espectadora, e que vão sabotar o processo. Né? De modo que eu penso que um esquema de baixo carboidrato e baixa gordura, a pessoa faz e ela quer emagrecer muito rápido, porque ela quer se livrar logo daquela dieta, que ela sabe que não vai poder manter o resto da vida, aquilo é insuportável. Ok? Bom, eu estou aqui falando com você e eu, desde que comecei a estudar esse assunto e me convenci disso, eu como uma dieta de baixo carboidrato há 4 anos, ok? Então, se eu como há 4 anos, obviamente isso é um plano de longo prazo. Porque eu me sinto bem, eu me sinto saciado, eu vejo que eu tenho opções saborosas, tá certo? E variadas. Né? Então, isso encaixa na questão do tempo que leva para a gente perder peso. Se eu levar vários meses para perder, ok? Se eu começar a perder lá pelas tantas 1 quilo por mês, né? Portanto, a pessoa pode dizer, bom, isso é muito lento. É lento em termos, porque a pessoa também não engordou 20, 40 quilos em 2, 3 meses, tá certo? Levou tempo para ganhar e pode levar tempo para perder. Tá? No entanto, se a pessoa está com um estilo de vida, com uma dieta incluída no seu estilo de vida, que é sustentável, que não lhe dá fome, que não lhe dá necessidade de sair desesperadamente buscando outros alimentos porque a sua dieta é horrível, tá certo? Bom, então em 10 meses vão ser 10 quilos, tá certo? Quanto à pergunta da perda inicial de peso, você falou muito bem na questão do glicogênio. Vamos explicar, porque eu acho que não é todo mundo que sabe isso, mas o corpo ele armazena energia em 2 formas principais. A maior, mais importante, todo mundo conhece, é a gordura propriamente dita, porque é um local onde nós podemos armazenar energia de forma quase que ilimitada, tá certo? O tecido gorduroso, como nós sabemos, ele se expande para acomodar mais gordura. Já o glicogênio, o que é o glicogênio? É a forma em que a glicose é armazenada no corpo. Né? E o glicogênio ele é armazenado principalmente dentro do fígado e dentro das células musculares. Tá? Nós temos uma capacidade limitada de armazenar glicogênio. Então, esse é um dos motivos pelos quais o corpo, quando nós consumimos uma dieta mista, que contém
quantidades iguais de carboidrato, proteína e gordura, o corpo tende a usar primeiro o carboidrato e depois a gordura. Por quê? Porque o carboidrato ele não tem como ser armazenado em grande quantidade, e a gordura sim. Do ponto de vista evolutivo, simplesmente faz todo sentido que o organismo opte por utilizar primeiramente os carboidratos. Então, uma forma simples até de vocês entenderem isso é assim: se nós quisermos obrigar o corpo a usar a gordura, nós não podemos ficar oferecendo carboidrato para ele o tempo todo. Caso contrário, ele necessariamente vai usar o carboidrato em primeiro lugar. Okay? Bom, mas voltando à explicação do glicogênio. O glicogênio são moléculas grandes compostas de várias moléculas de glicose agregadas. De certa forma, ele é o equivalente nos animais ao amido nas plantas. Tá? E o glicogênio ele retém consigo água. Tá? Cada molécula de glicogênio retém consigo várias moléculas de água, de modo que nós acabamos armazenando, digamos, uma pessoa que tenha 500 gramas de glicogênio no corpo, distribuídos entre fígado e músculo, vai ter em torno de 2 quilos, 2 litros de água associado a esse glicogênio. Tá? Isso se torna importante porque no início de uma dieta de baixo carboidrato, a pessoa começa a consumir o glicogênio do corpo naturalmente. Quer dizer, se eu não estou consumindo glicose, o corpo começa a retirar essa glicose daquele estoque de glicose que o corpo tem, que é o glicogênio. E ao fazer isso, a água que estava ligada a esse glicogênio é liberada e eliminada pelos rins. Tá? De modo que a pessoa perde peso na forma de glicogênio e água nos primeiros dias, primeiras semanas de uma dieta de baixo carboidrato, e isso ocorre com bastante velocidade. Então seria até ingênuo a pessoa imaginar que começou uma dieta de baixo carboidrato na segunda-feira e chegou no domingo daquela mesma semana com 3 quilos a menos e imaginar que ela eliminou 3 quilos de pura gordura. Okay? Ou que esses 3 quilos vão continuar na próxima semana e na outra, ou e na que isso outra, vai e na continuar outra. assim. Né? Quer dizer, nós evoluímos por milhões de anos com a grande preocupação do nosso organismo sendo de reter calorias e impedir que nós morrêssemos de fome. Então nós não temos um organismo tão incompetente a ponto de perder essa grande quantidade de gordura em tão pouco tempo. Okay? Então o corpo faz força, ele resiste à perda de gordura, isso deve ficar muito claro. Né? E o que nós utilizamos, por exemplo, em dietas de baixo carboidrato é uma estratégia de simular para o organismo uma situação análoga à do jejum. Quer dizer, no jejum, o que acontece? A pessoa não está comendo nada. Tá? Como ela não come nada, os níveis de glicose no sangue tendem a diminuir e isso provoca uma queda brusca da insulina. Essa queda da insulina sinaliza para as células gordurosas que está na hora delas liberarem a gordura contida dentro delas. E esse mecanismo, se a gente parar para pensar, funciona maravilhosamente como um reloginho. Porque justamente no momento do jejum nós precisamos que o corpo use uma fonte alternativa de energia e a melhor fonte seria a própria gordura do corpo. Numa dieta de baixo carboidrato, nós mantemos a insulina baixa porque nós evitamos aqueles alimentos que elevam mais a nossa insulina. Então a insulina tende a baixar, mesmo que nós não estejamos em jejum. Então é uma forma de tentar burlar, vamos dizer, esse mecanismo e utilizar ele a nosso favor. Tá? Então é natural que a perda de peso inicial dos primeiros dias, primeiras semanas, seja maior, seja mais intensa. Uma parte dela é água, não é só água, tá? Mas chega a ser 2/3 água. Tá? E a partir dali nós continuamos perdendo peso, mas aí sim na forma de gordura, só que ela é uma perda mais lenta. Né? E desde que nós tenhamos claro de que isso é uma mudança de estilo de vida que nós estamos fazendo no longo prazo, o fato de ser um pouco lento não muda. Eu vou inverter isso e vou colocar para os nossos ouvintes da seguinte forma. Digamos que ao invés de perda de massa gorda, nós estivéssemos falando em ganho de massa magra. Né? Alguém esperaria que a pessoa ganhasse grande quantidade de músculos em pouco tempo? Né? Não. Né? É uma coisa ingênua. Tá? E da mesma forma, o ganho maior ocorre no início. Tá? Se nós pegarmos uma pessoa sedentária e colocarmos ela num programa de musculação, ela vai ter um progresso notório nos primeiros 3 meses. Tá? Porque ela está saindo de uma situação de sedentarismo onde o ganho de massa é mais importante porque nós estamos saindo do zero. Tá certo? Agora,
quem já praticou musculação sabe que a partir daquele ganho inicial, ganhos futuros são feitos devagar e com muito esforço. E todos nós gostaríamos que fosse mais rápido. Mas assim como o corpo não ganha tecido muscular de uma forma rápida, ele também não perde tecido gorduroso de uma forma rápida, pelos mesmos motivos. Fantástico. Até gostaria de retomar um pouquinho a primeira resposta relacionada à do Kahn e ao baixo teor de gordura, que muitas pessoas gostariam muito de ter esse sabor nos alimentos, mas a gente nota no inconsciente coletivo, não é, Souto, ainda um certo medo com relação às gorduras e também a qualidade das gorduras. Então aqui nós temos perguntas de vários amigos, são perguntas as mais diferentes possíveis, mas todas elas de alguma maneira ligadas às carnes, à qualidade das carnes e às gorduras alimentares. Começando com o Vitor Hugo Machado, ele quer saber qual é a quantidade de gordura saturada que nós deveremos ingerir por dia. A dieta primal sugere uma quantidade e a paleo sugere outra. Quanto ao ponto em que nós podemos comer carne, procede o raciocínio de que a carne muito bem passada contém substâncias prejudiciais ao nosso organismo? Essa é uma dúvida. Eu vou ler todas elas, que como são todas relacionadas ao mesmo tempo, a gente vai pegando e juntando elas. Jair Machado, quanto de lipídios e proteínas nós poderíamos ingerir sem afetar a perda de peso? Já comentamos um pouco disso, mas acho que vale a memória. Renan pergunta, a comunidade paleo dá um enfoque no grass-fed, na carne alimentada com pasto. Mas para nós, pobres mortais, estamos sem acesso ainda. Poderia dizer como isso afeta a qualidade alimentar de um low-carb brasileiro e se isso realmente faz uma grande diferença no consumo a longo prazo? Quer dizer, ele está comparando com a carne alimentada com grãos, que principalmente é minha pesquisa é principalmente um problema nos Estados Unidos. No Brasil eu acho que não é tão grave assim, mas eu gostaria também de saber a sua opinião. Flávia Rodrigues, quero saber sobre a gordura de carnes animais não orgânicos alimentados com grãos. Eu acho, né, Souto, muita gente está lendo os livros americanos e está pegando aquela paranoia do americano importando para o brasileiro. E também não é? Vamos trabalhar um pouquinho nelas, depois a gente puxa as próximas? Vamos. Então, assim, ó, vamos começar com essa questão da carne. E deixa eu até falar isso de uma forma mais ampla. Eu penso que a gente tenha que imaginar como uma série de círculos concêntricos. Tá? Aquilo que é a coisa mais importante, vamos dizer, está no centro. Depois nós temos um segundo círculo, que são coisas um pouco mais importantes. E assim nós vamos tendo círculos maiores sobre coisas que também são importantes, porém não tanto. Então, vamos explicar o que eu quero dizer. Nós estamos partindo, em geral, de uma pessoa que vinha comendo a dieta ocidental padrão. Ok? Descreva ela para nós, por favor. A dieta ocidental padrão é o quê? É uma dieta com fast food, é uma dieta com doces industrializados, ok? É uma dieta baseada em pães, bolos, massas, biscoitos recheados, ok? Vamos pensar na dieta com a qual a maioria de nós aqui que estamos conversando crescemos e naquilo que nós comemos durante, vamos dizer, os nossos primeiros anos ali de faculdade, tá certo? Aquela coisa que a gente já não estava comendo na casa do pai e da mãe, estava comendo aquilo que o pouco dinheiro permitia comer em cafeteria de faculdade, em barzinho, em restaurantes de fast food. Essa é a dieta ocidental padrão, tá? Onde o líquido é o refrigerante, tá? e onde vegetal é batata frita. Tá? Bom, nesse contexto, tá? O primeiro círculo, o círculo mais importante, corresponde ao quê? A restrição dos carboidratos refinados. Ok? Então eu tenho que tirar o açúcar da dieta, eu tenho que parar de comer farináceos. Tá? Eu acho que esse é o ponto padrão. Se uma pessoa simplesmente fizer isso, ela já vai ter uma melhora muito significativa nessa saúde. Provavelmente vai perder peso. Se o sujeito era pré-diabético, os seus exames vão melhorar. Só com isso. Tá? Não importa que ele ainda esteja comendo salsicha,
tá certo? Porque salsicha é melhor do que pão. Então, nós temos que ter essa noção que existe uma gradação na escala do péssimo para o ruim. Vou até complementar, se você me permite, é aquela pessoa que está navegando no Facebook, vê aquele post que foi muito compartilhado recentemente, que a carne do salmão é uma porcaria porque é o salmão de cativeiro, então ele fica com medo do salmão ou de qualquer outro peixe, porque o salmão ele tem um outro pequeno problema, que é a questão do custo, né? Mas você tem ótimos peixes, também criados em cativeiro, mas que tem um preço muito mais barato, mais acessível. Fala assim, então eu não vou mais comer esse negócio de peixe, eu vou pegar uma pizza congelada, colocar no micro-ondas, que é mais... não é? Entende? Então a busca da perfeição leva ou a uma ansiedade extrema, que é o que a gente chama de ortorexia, quer dizer, a pessoa não consegue praticamente comer mais, ou ela não consegue ter uma vida social, ela não consegue sair para comer com os amigos, porque ela basicamente não coloca nada na boca que não tenha passado pelo crivo dos mais altos sacerdotes do paleo mundial. Ou então a pessoa diz assim, olha, é impossível isso aqui, eu não aguento mais, chuta o balde e vai comer hot pocket, pizza de micro-ondas, esse tipo de coisa. Então é muito importante, e eu insisto nisso, eu fiz uma postagem recente sobre isso, que o nosso ouvinte entenda assim, comer qualquer peixe, e eu digo qualquer peixe, é melhor do que não comer peixe nenhum. Eu estou absolutamente convencido disso. E quem quiser, simplesmente procure os dados nutricionais, não em sites de pessoas comprometidas com alguma coisa. Eu digo, vão no site do Departamento Americano de Agricultura, vão no site do Ministério da Saúde, vão num livro-texto, ok? E compare a composição nutricional do salmão de cativeiro e do salmão criado livre. Não há nenhuma dúvida que o salmão criado livre tem uma composição nutricional melhor no que diz respeito à proporção de ômega 3 e ômega 6. Ele tem mais ômega 3 e menos ômega 6. Mas o salmão de cativeiro ainda tem mais ômega 3 do que 6. Okay? A proporção não é tão boa como a do salmão criado solto, mas ele tem. Então, se nós não tivermos essa noção de que há círculos de importância, fica muito difícil. Então, nós já imaginamos a nossa pessoa que saiu da dieta ocidental padrão e ela agora está restringindo os carboidratos. Ela leu o livro do Dr. Atkins, tá certo? E chegou à conclusão que ela tem que comer menos carboidratos. Isso já vai ser uma grande coisa, ok? Bom, depois o próximo passo é essa pessoa se dar conta de que o ideal é comer alimentos não processados, tá certo? Porque nós temos, vamos dizer, uma pessoa pode fazer uma dieta Atkins comendo margarina, né? Afinal, margarina é low carb, tá certo? Eu posso fazer uma dieta Atkins tendo como minha fonte de proteína salsicha e mortadela, ok? Bom, então a pessoa se dá conta, não, eu quero alimentos minimamente processados. Então essa pessoa vai começar a comer como fonte de proteína peixe, aves, carne, ovos, tá? Vai começar a comer mais salada, ok? Bom, isso é um salto imenso de qualidade, vamos dizer, o nosso segundo círculo. Tá? Nós saímos da dieta ocidental padrão para uma dieta com menos carboidratos processados. Agora nós estamos começando a pensar em alimentos de origem mais natural, ok? Bom, aí agora nós temos um outro passo que é o seguinte, bom, não basta eu comer esse ovo, eu quero saber se esse ovo foi criado, foi produzido por galinhas que se alimentaram de uma forma mais adequada, que foram criadas soltas e tal. Ok, eu concordo que isso é uma coisa boa. Tá? E quando eu vou no supermercado, eu compro os ovos caipira. Quando eu tenho tempo, eu vou numa feirinha ecológica que tem aqui a uns 2 km da minha casa e compro ovos que eu sei que foram de animais criados soltos mesmo. Ok? Mas se eu não tiver tempo para nada disso, e se no supermercado não tiver ovos caipira, eu vou comprar o ovo mais comum que tiver. Tá? Porque ele é importante na minha alimentação. Tá? Na minha rotina alimentar, eu gosto de consumir ovos. Tá certo? Então, se eu tiver numa situação onde vai me trazer uma tremenda angústia, se eu vou realmente ficar desesperado porque eu não posso comer um ovo que não seja um ovo orgânico, alimentado com chia
e amaranto dos Andes, ok? Nesse momento é ortorexia, virou doença, ok? É um transtorno psiquiátrico. Tá? Isso não é bom, isso não é saudável e provavelmente isso vai tirar anos de vida da pessoa pelo estresse gerado. Tá? Aqueles anos que ela queria ganhar com as suas opções saudáveis. Tá? Então eu concordo 100%, Seiti, com a ideia de que o gado brasileiro ele é na sua grande parte alimentado com pasto, tá? Até por uma questão do nosso modelo produtivo. Tá? A gente ouve falar, se a gente ouvir o pessoal da indústria da alimentação, eles lamentam o fato de que o gado brasileiro ainda é criado de forma extensiva. Tá? Isso é colocado como um atraso do ponto de vista do nosso sistema de produção. Tá? Mas o fato é que o Brasil é um país muito grande, que dispõe de uma quantidade muito grande de terra, né? E em função disso, muitos produtores não têm o interesse no investimento necessário para começar a criação intensiva de gado. E eu diria, graças a Deus, ainda bem. Sabe que eu fico torcendo para que nenhum produtor veja o nosso vídeo e fale, então sabe o que eu vou fazer então? Vou pegar o meu gado, que é o meu mesmo gado de vários anos atrás, comendo grama. Agora eu vou fazer um bife gourmet, vou colocar um selo bonito, grass-fed, e vender pelo triplo do preço no mercado brasileiro. Vai ter gente comprando. Então, veja bem, a gente sabe que o que ocorre aqui no Brasil é o grass-finished. Né? Então o gado cresce lá 2 anos comendo pasto, e aí nos últimos 3 meses ele é realmente alimentado com uma quantidade maior de ração, para engordar, porque afinal grãos são a coisa melhor para engordar qualquer mamífero, tá certo? Seja ele humano, seja ele vaca, se a gente der grãos, ele tende a engordar. Tá? Então, como o animal é vendido por quilo, tá certo? É do interesse do produtor dar aquela engordada final, além do que tem o sabor também da carne com mais gordura, né? Da carne marmorizada. Se é a melhor carne, é a carne alimentada integralmente com pasto do início ao fim, ou essa, eu estou convencido que uma carne alimentada integralmente com pasto seria melhor. Tá? Mas isso não vai me impedir de comer a carne que nós temos disponível por aqui. Então, mais uma vez, nós temos que fazer o melhor com aquilo que a gente dispõe, dentro das nossas condições, inclusive orçamentárias, tá certo? Sim, tá? sim. Então, tá bem a gente colocar objetivos maiores, né? É sempre interessante a gente ter um objetivo lá adiante que a gente possa perseguir, mas isso não pode ser um empecilho. Lembrem-se que o grande problema ainda é tirar as pessoas de uma vida onde elas consideram que vegetal é batata frita e onde elas consideram que proteína é hambúrguer, ok? Onde elas consideram que bebida é refrigerante. Podemos também, aproveitando o tema das carnes, muito comum quando nós falamos das alimentações paleo, sempre aparecem as perguntas dos nossos amigos vegetarianos. E eu noto um ponto comum em muitos vegetarianos, são pessoas muito conscientes, muito preocupadas, que querem se informar o melhor possível e ter as melhores escolhas. Então quando eles entram em contato com todo esse universo, gera uma certa angústia do tipo, onde que eu vou conseguir todas essas proteínas? Eu quero trazer 2 perguntas. Kézia de Carvalho pergunta, Dr. Souto, gostaria de saber por que o senhor prefere a dieta paleo à dieta vegetariana? Tem um documentário na internet chamado Troque a Faca pelo Garfo, em que se comprova os malefícios da carne e da proteína animal de modo geral, e que as pessoas curam várias doenças apenas com uma alimentação vegetariana, incluindo vários grãos. Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Ok. Vamos começar pelo seguinte. Como eu disse antes, a dieta ocidental padrão é o ponto baixo, tá certo? É a pior coisa que a humanidade já gerou em termos alimentares. Tá? Então, eu realmente concordo com o nosso ouvinte, com o nosso leitor, de que uma dieta vegetariana é melhor que a dieta ocidental padrão. Tá? E, portanto, não me espanta que uma pessoa que estivesse comendo aquilo que eu descrevia antes, uma dieta baseada em fast food, doces, refrigerantes, tenha uma melhora na sua saúde quando limpa a sua dieta e passa a adotar uma dieta vegetariana. Tá? Então,
eu vou deixar bem claro aqui uma coisa que eu também escrevi esses dias numa resposta a um leitor no blog. Eu não considero que a dieta paleo, low carb, é o único caminho para o nirvana da saúde. Tá? É uma das alternativas, é uma alternativa que tem uma base teórica muito forte na medida em que utiliza um conceito evolutivo aplicado à saúde. É uma alternativa que tem uma série de estudos, ensaios clínicos randomizados que mostram a sua eficácia. Tá? Então, eu comecei a escrever ontem e pretendo continuar escrevendo nos próximos dias, na medida do tempo, uma série de postagens onde eu tento esclarecer para as pessoas que palavras como o documentário X ou Y prova que A ou B é verdade, então isso não existe, tá, pessoal? Um documentário desses, ele é como uma propaganda política, tá certo? Então eu posso usar o mesmo argumento para dizer, olha, o programa do partido político X prova que os seus componentes são honestos e nunca roubaram. Tá? Se eu assistir a propaganda eleitoral do partido X, eles vão provar, eles vão mostrar que eles são honestos, tá certo? Então, existe uma hierarquia das evidências científicas. Tá? Então, esses estudos, vamos colocar assim, para usar a analogia que eu utilizei aí da política, tá? Quando aparece um vídeo gravado de um determinado político recebendo propina e colocando dentro da cueca, tá certo? Aquilo ali é o equivalente no mundo da ciência a um ensaio clínico randomizado. Tá? Quer dizer, é uma coisa inequívoca. Contra aquilo não há o que dizer. Tá bem? Já o resto, muitas vezes, são opiniões. Tá? Então, vamos dizer, um vídeo feito por um vegetariano vai tentar amealhar todo tipo de argumentos, sejam eles válidos ou não válidos, sejam eles argumentos de ensaios clínicos randomizados ou não, no sentido de mostrar que aquilo é a única opção viável, é a única opção saudável. Então, o que eu diria para o nosso leitor? Primeiro, eu acho que a sua opção vegetariana é melhor do que a dieta ocidental padrão. Tá? Mas eu colocaria uma seguinte pulga atrás da orelha. Não existe nenhuma sociedade de estilo de vida tradicional, tá, que seja vegetariana. Tá? Sim, nós temos algumas sociedades, vamos pegar, existem áreas da Índia onde o pessoal é vegetariano, mas eu estou falando de sociedades de estilo de vida tradicional, sociedades aborígenes. Tá? E isso deve nos dizer alguma coisa. Tá? Nunca houve. Tá? Segundo, se nós formos observar a saúde dos veganos, quando comparada com a saúde dos vegetarianos, os vegetarianos saem ganhando. Né? E a diferença qual é? Os vegetarianos muitas vezes aceitam fontes alternativas, tá certo? Como ovos, como laticínios. Tá? Então, eu vou colocar o seguinte, eu acho que não é muito producente uma discussão, uma guerra entre paleos e vegetarianos, especialmente na medida em que muitas das coisas pelas quais nós lutamos são as mesmas, né, Seite? Tá? Então, seja eu adepto de uma dieta paleo, seja alguém adepto de uma dieta vegetariana, a pessoa também está tentando mudar uma matriz alimentar baseada em alimentos processados, alimentos industrializados, alimentos artificiais, tá certo? Embora eu coma carne, o tipo de carne que eu quero comer é de um animal criado solto, de um animal que come pasto e de preferência de um animal bem tratado e que não vamos dizer, seja morto de uma forma menos sofrida possível, tá certo? Porque se nós pensarmos na natureza, isso é um argumento interessante, assim, eu não quero me perder muito nesse argumento que nós temos outras coisas para falar, mas a morte dos animais na natureza, em geral, é muito mais cruel, ok? Como é que um herbívoro morre na natureza? Ou ele morre porque ele está velho, perdeu os dentes e vai morrendo de fome no decorrer de semanas e meses, tá? Ou ele é dilacerado pelas presas de um predador. Tá certo? Muitas vezes de vários, como é o caso dos lobos, por exemplo, que vão mordendo aos poucos o animal até que o animal caia e morra devagarinho, tá certo? Então,
Existem formas muito mais humanizadas de fazer isso aí, porque os animais eles vão viver e vão morrer igual, tá certo? Mas eu acho que a discussão fundamental aqui deve ser de tanto dos vegetarianos como daqueles que aderem a uma dieta paleo, buscarem uma dieta com menos alimentos processados, com menos alimentos artificiais, com menos comida industrializada e um tratamento mais digno dos animais, de modo que eu acho que nós temos mais em comum do que em termos de diferenças. Muito obrigado. A pergunta agora sobre gordura abdominal. Temos um comentário que gostaria de... Acabei não anotando o nome da pessoa que nos enviou. Gostaria de saber quais alimentos ou o que fazer para perder a tal barriguinha, aquela gordura abdominal que nós temos. Isso porque a maior concentração de gordura do meu corpo está na barriga e nos outros locais praticamente não há gordura. Eu acho que nessa situação a gente também tem aí muita coisa para se falar, não é? Uhum. Bom, então assim, ó, a gordura abdominal ela pode ser uma gordura no subcutâneo do abdômen, quer dizer, abaixo da pele, ou ela pode ser uma gordura dentro do abdômen, a gordura visceral, aquela que envolve os órgãos dentro do abdômen. Tá? Bom, a gordura visceral é reconhecidamente a pior gordura que a gente pode ter para a saúde. Ela está associada com uma série de desfechos ruins em saúde, risco cardiovascular, risco de diabetes, risco de hipertensão, risco de derrame. Tá? Então, essa gordura visceral ela é uma gordura que nós temos que fazer força para eliminar. Mas essa é justamente a gordura que nós conseguimos eliminar melhor com uma estratégia de baixo carboidrato. Tá? Já a gordura subcutânea, aquela gordurinha localizada, aquela gordura cuja preocupação maior é estética, tá? Não tem uma solução fácil para isso, viu, Seiti? Tá? Muitas vezes o que nós temos é o seguinte, vamos ver se eu consigo explicar. À medida que a pessoa engorda, que ela ganha peso, tá? As células adiposas aumentam de tamanho, mas também aumentam de número. Tá? Então vai ocorrendo uma hiperplasia, um aumento da quantidade de células adiposas em determinados lugares do corpo. Quando a gente emagrece, quando a gente perde peso, essas células diminuem em tamanho, mas em geral não diminuem na sua quantidade. Tá? Então, se houve um acúmulo muito grande de células adiposas em determinado local do corpo, para algumas pessoas vai ser aquele pneuzinho na parte de baixo do abdômen, para outros vai ser nos quadris, nas nádegas, enfim. Muitas vezes a pessoa pode perder peso, ela perdeu uma grande quantidade de gordura corporal, mas o acúmulo localizado dessas células adiposas persiste. E nesses casos, quando a questão é estética, muitas vezes só o tratamento cirúrgico vai resolver. Né? E eu não vejo nada contra isso, eu só penso que esse tratamento cirúrgico deve ser feito depois que a pessoa já perdeu o peso que ela podia perder, fazendo mudança de estilo de vida. Tá? Bom, aí sobrou uma gordurinha localizada, se a pessoa pretende produzir uma melhora estética, né, eu acho que pode ir por ali. Até onde eu saiba, não existe evidência científica de que exercícios localizados tenham um efeito localizado sobre as gorduras. Tá? Sim. Isso é uma dessas falácias de academia, né? Vamos fazer um exercício de abdômen para perder a gordurinha do abdômen. Não é assim que funciona. Na realidade, os mecanismos de perda e ganho de gordura são hormonais, são sistêmicos, ocorrem no corpo inteiro. Né? Quando a pessoa, para usar um exemplo bem óbvio, quando a pessoa faz um jejum, ela passa fome no corpo inteiro, ela não passa fome só na barriga ou só no quadril. Okay? De modo que, e o exercício, embora o exercício, sim, eu possa contrair especificamente a musculatura do abdômen, mas a musculatura do abdômen não retira a sua energia da gordura do abdômen, ela retira a energia dos nutrientes que estão circulando no sangue, que é o mesmo sangue que circula pelo corpo inteiro. Okay? Então, a questão de gordura localizada do ponto de vista estético, eu acho que aquilo que sobrou depois de uma perda de peso tem que ser resolvido em geral do ponto de vista cirúrgico. Esse esclarecimento é muito importante, Souto. Eu acho que eu localizei a pergunta original, é do Luciano que nos mandou. Acho que no caso ele está perguntando especificamente da gordura visceral. E eu acho que foi muito importante essa explicação inicial sua, porque muitas pessoas ainda talvez acreditem naquela ideia de que a gordura é para proteger o corpo contra oscilações de temperatura, contra o frio, contra choques.
E cada vez mais com as descobertas científicas a gente vê que a gordura é um grande participante do nosso sistema endócrino, e por isso está associado a todos esses pontos de saúde mencionados. Então eu acho que se a gente puder elaborar um pouquinho mais na questão desses riscos, as pessoas que estão assistindo esse vídeo pensando, não, eu quero emagrecer por causa da minha barriga, mas a gente mostrar que não é apenas está de longe de ser tão somente uma questão estética, mas principalmente de saúde, a questão de obesidade, da diabetes, não é? E Bom, que consequências isso traz. Eu vou te dizer de cara que eu acho que os efeitos mais impressionantes de um estilo de vida com uma dieta de mais baixo carboidrato, de tendências paleolíticas, primal, vamos dizer assim, é justamente o efeito nos parâmetros de saúde. Porque a verdade é que nem todo mundo responde da mesma forma ou responde tão bem no que diz respeito à perda de peso. O que já deve estar claro para as pessoas, né? É muito comum em um casal, um perder grande quantidade de peso, o outro faz exatamente a mesma dieta e perde bem pouquinho, ok? E as pessoas são diferentes, a resposta orgânica de cada um é diferente. Mas a melhora do ponto de vista de diminuição da glicose nos diabéticos, de perda de gordura visceral, mesmo que como um todo a pessoa não emagreça tanto assim, mas a diminuição de centímetros de cintura, ok? É mais importante do que a diminuição de quilos da balança. Né? Justamente porque essa gordura visceral, ela tá, como o Seiji falou, o tecido adiposo ele também funciona como um órgão endócrino secretor de uma série de substâncias, hormônios e citocinas, tá? Que trazem uma série de problemas. Tá? Então, vamos dar um exemplo assim. A gordura no fígado, por exemplo, tá? Ela está relacionada ao desenvolvimento de resistência à insulina e diabetes muito mais do que a gordura no subcutâneo. Tá? Eu já tive a oportunidade de ver, ano passado tive um caso muito impressionante de um paciente que era magro, tá? Provavelmente se nós fôssemos fazer o IMC dele daria algo como 21, 22, tá? Realmente uma pessoa magra. Tá? E que tinha as enzimas hepáticas 10 vezes acima do normal, investigou hepatite, não era hepatite, o gastroenterologista dele pediu uma biópsia de fígado e 40% do fígado dele já estava substituído por gordura. Tá? Ele já tinha o início de cirrose, ele não bebia, tá? Essa cirrose era devido ao acúmulo de gordura no fígado. Tá? Então os exames dele eram péssimos, embora ele fosse um sujeito magro. Tá? Bastaram 6 meses de dieta de baixo carboidrato para que as enzimas hepáticas dele revertessem completamente ao normal. Tá? Então, nesse paciente, nós efetivamente salvamos essa pessoa de desenvolver uma cirrose e eventualmente um transplante hepático, tá certo? E com certeza salvamos de vir a desenvolver diabetes e outras complicações da resistência à insulina, porque ele tinha a gordura no pior lugar que ele podia ter, que era no fígado, tá certo? Agora, se ele tivesse a mesma quantidade de gordura distribuída pelo corpo, ele teria alguns quilos a mais, né? Mas isso não teria o mesmo efeito metabólico. Então eu acho que nós temos que pensar numa dieta paleo, low carb, como uma alternativa saudável, uma forma de não precisar ficar contando calorias, uma forma de viver bem e que, de brinde para a maioria das pessoas, traz ainda por cima uma perda de peso, tá certo? E não como o foco principal a perda de peso. Eu entendo que para pessoas que estão muito acima do peso não dá para desvincular essas coisas, a perda de peso vem junto com o ganho de saúde, mas eu acho que o ganho de saúde deveria ser o foco principal. Eu fiquei muito feliz ouvindo essa história porque, como a gente sempre fala, a internet ela tem grandes vantagens, permite que as pessoas se informem e com essa informação possam ter um diálogo efetivo, eficiente, junto com os prestadores de serviço de saúde quando fazem a consulta individual. Mas muitas vezes alguém faz uma pesquisa rápida no Google, encontra algumas informações e pensa, parece que está tudo bem, estou magro, não vejo nenhum problema, então por conta própria acaba tendo uma decisão que se estiver bem acompanhado, como esse caso que acabou de ser narrado, o resultado ele acaba sendo bastante diferente. Então,
Muito importante isso, a gente até vai retomar essa questão no bloco um pouco mais avançado com relação à individualidade de cada um. Mas antes, ainda falando da parte essencial, eu acho que outra dúvida muito recorrente, principalmente aqui no Brasil, é com relação a arroz e feijão, não é, doutor? Aqui a gente tem as perguntas de várias pessoas com relação aos grãos, falar, puxa, mas eu tiro arroz e feijão da minha dieta? E algumas perguntas um pouco mais específicas da Stefani. Ela diz que está acompanhando um trabalho de um homeopata que retira todos os industrializados da alimentação, mas mesmo com tudo isso, ele não condena o arroz e o feijão para dieta, então, por esse profissional, o arroz e o feijão estão liberados. E uma outra pessoa nos escreve, mencionando o livro do Tim Ferriss, o 4 Horas para o Corpo, que, de certa maneira, recomenda um tipo de dieta paleo, mas ele deixa bem claro com relação à recomendação para o uso do feijão. Uhum. E aí fica a dúvida. Qual a sua opinião a respeito? Bom, primeira coisa, nós temos que diferenciar quem é o nosso público, tá bem? Então, uma vez eu escrevi no blog, quem quiser procurar, bota no Google lá, tratamentos e causas. Essa postagem aborda uma confusão que nem sempre aquilo que causa um problema é a mesma coisa que nós temos que usar para resolver o problema. Vamos dar um exemplo que eu coloquei naquela postagem. O que causa a dor de cabeça não é falta de aspirina, tá certo? No entanto, nós sabemos que nós podemos usar a aspirina para tratar dor de cabeça, tá bem? Então, o que causa dor de cabeça pode ter sido uma noite mal dormida, pode ser preocupação, pode ser tensão, pode ser tantas coisas, tá certo? Mas, uma vez que a dor de cabeça esteja instalada, nós podemos usar uma aspirina para aliviar. Então, eu realmente não acredito, Seide, que as pessoas estão engordando e adoecendo porque comem arroz com feijão. Tá? E eu não acredito que as pessoas estão engordando e adoecendo porque comem muitas frutas. Tá? E eu não acredito que as pessoas estão engordando e adoecendo porque comem muito sushi. Tá? As pessoas, obviamente, estão engordando e adoecendo porque elas têm uma genética desfavorável para suportar a grande quantidade de carboidratos refinados que elas consomem no seu dia a dia. Tá certo? Então é o excesso de açúcar, é o excesso de farináceos e a disponibilidade disso 24 horas por dia e não apenas nas refeições, não apenas no café, no almoço e na janta, como era tradicionalmente, mas o fato de que em qualquer lugar agora é possível encontrar barato a possibilidade de beber calorias líquidas de açúcar e consumir alimentos altamente processados e viciantes baseados em carboidratos refinados. Tá? Ok, uma vez que a pessoa tenha engordado e esteja obesa ou diabética ou com síndrome metabólica, embora frutas não tenham causado isso, embora arroz não tenha causado isso, bom, agora nós estamos lidando com uma pessoa num estado de doença, onde a restrição de carboidratos, a fim de ser terapêutica, vai precisar ser uma restrição mais severa. Não sei se está claro. Tá? Então, eu realmente não acho que arroz seja a causa do excesso de peso e do diabetes da maioria das pessoas. Mas uma vez que a pessoa desenvolva o diabetes, uma doença que se caracteriza por intolerância à glicose e resistência à insulina, consumir um alimento que é virtualmente glicose pura, trabalha contra. Ok? Então, qual é o meu público? Eu estou falando para as pessoas saudáveis do nosso Brasil o que elas devem comer. De certa forma, eu acho que a orientação atual do Ministério da Saúde não está errada. Okay? O arroz com feijão está lá presente, é um prato típico do brasileiro, é um alimento barato. Tá? O feijão, mal ou bem, é um alimento nutritivo. Tá? E eu prefiro muito mais que a nossa população esteja comendo arroz com feijão do que esteja comendo Cheetos com Coca-Cola. Ok? Bom, qual é o meu público? O meu público é alguém com síndrome metabólica, diabetes e sobrepeso? Aí eu acho que o arroz com feijão talvez não seja a melhor opção. Por quê? Porque eu vou estar dando um alimento que é rico em carboidratos, que vai elevar a insulina, e essa insulina alta vai trabalhar contra a tendência dessa pessoa, o esforço da pessoa em perder peso. Ok?
Eu li o livro do Tim Ferriss. Eu li o livro do Tim Ferriss ainda antes dele ser traduzido. Tá? E é interessante o livro do Tim Ferriss. Eu já tive pacientes que consultaram e me disseram que perderam uma boa quantidade de peso fazendo a dieta do Tim Ferriss, que é basicamente uma dieta low carb com feijão. Tá? O feijão ele é interessante porque, embora 75% das calorias do feijão sejam carboidratos, tá? 20 e poucos por cento é proteína e tem um pouquinho de gordura. Tá? Embora a maioria seja carboidrato, mas é um carboidrato de absorção bem lenta. Portanto, o pico de insulina provocado pelo feijão, ele é tardio, ele é lento. Tá? O Tim Ferriss, inclusive, chama isso de slow food. É slow carb, desculpa. Ao invés de low carb, é slow carb, quer dizer, um carboidrato lento, de absorção lenta. Tá? Eu já tive, se tiver nos ouvindo aqui alguém que já consultou comigo, talvez a pessoa tenha ouvido falar, tenha ouvido de mim, eu falar, que olha, o feijão, se for para um consumo eventual, 1 ou 2 vezes por mês, 1 ou 2 vezes por semana, eu não vejo maior problema. Tá? Por quê? Justamente nesse sentido, quer dizer, o impacto glicêmico dele é pequeno. Eu não sou um paleo fanático que trata a coisa como religião. Ok? Então, assim, o feijão, se nós formos ver na literatura médica, nos estudos, inclusive há alguns ensaios clínicos, comparando um grupo onde há um aumento proposital das leguminosas, das coisas que crescem em vagens, como feijão e lentilha, versus um grupo controle, normalmente o grupo que consome leguminosas tem desfechos de saúde melhor. Tá? Então, eu discordo um pouco dessa ideia da paleo original do Dr. Cordain, de que as leguminosas são terríveis porque elas são cheias de antinutrientes, etc. Eu acho que elas são fontes de carboidrato que podem não fazer sentido dentro de uma dieta de muito baixo carboidrato. Ninguém vai conseguir fazer uma dieta cetogênica, por exemplo, comendo feijão, não vai dar certo. Okay? Mas se a pessoa está tentando simplesmente restringir os seus carboidratos a, digamos, 60, 70 gramas de carboidrato por dia, dá para comer um feijão, uma lentilha de vez em quando. Tá? Talvez alguns pacientes que tenham doenças autoimunes tenham alguma dificuldade com esses alimentos, talvez adiante a gente possa falar sobre isso. Tá? Então, o que eu quero traduzir aqui para os nossos leitores é assim, existem nuances nisso, tá? Mas é muito importante a gente diferenciar qual é o público que nós estamos tratando. Tá bem? Então, para pessoas que têm diabetes, têm síndrome metabólica, têm excesso de peso, me parece que a literatura em peso mostra que a restrição de carboidratos é uma solução melhor. E neste sentido, arroz com feijão não nos ajudaria. Okay? Agora, se eu fosse o ministro da Saúde, provavelmente eu endossaria essa ideia do Ministério da Saúde de estimular que as pessoas comam arroz com feijão, porque não faz nenhum sentido eu sugerir que a população inteira, 200 milhões de pessoas, comam menos de 40 gramas de carboidrato. A maioria das pessoas não precisa disso. Fantástico. Mais uma vez, eu sou grande admirador do seu trabalho, recomendo fortemente que todos que estão assistindo o vídeo leiam o seu blog. Muitos destes pontos nós encontramos explicados até em mais detalhes no blog, em todas as discussões, nos comentários. E quero reforçar a importância de entender a individualidade de cada pessoa antes de ditar regras ou fazer sugestões. E também é um risco que nós temos hoje na sociedade da informação. A pessoa A, que tem um determinado perfil, faz uma busca no Google, procurando se isso aqui é bom, se aquilo deve ser evitado, e a pessoa B, de um perfil completamente diferente, também usa as mesmas palavras no mecanismo buscador, ambas vão encontrar aquela recomendação que pode funcionar para uma pessoa, mas não necessariamente para outra. Então, você entender qual é o seu ponto de partida, isso é fundamental, né? E entender quais são os custos associados com cada tomada de decisão. Infelizmente a gente não vive num mundo perfeito em que você tem absoluta certeza qual será o resultado ao tomar a escolha A ou a escolha B, sempre existe uma certa incerteza, existem possibilidade de alguns riscos relacionados ou até mesmo custos de tempo, custos de conveniência, custos sociais.
Então, para algumas pessoas pode até ser indicado uma cirurgia bariátrica, porque ela está numa situação em que ou é aquilo, ou tem riscos ainda maiores, se ela não faz nada urgentemente. Para outras pessoas, você fala, não, você é maluco de sair cortando, porque você não precisa, você tem opções muito mais simples, de baixo risco, por que você não tenta isso primeiro? Né? Então, entender esse ponto de partida é fundamental. Perfeito. Eu vou dar uma analogia para o pessoal que vai ser útil. Se eu perguntar para você assim, Seiti, exercício é uma coisa boa? O que você vai me dizer? Depende, em geral sim, não é? Em geral sim, ok? Em geral sim. Agora, se eu pegar e fizer uma pergunta mais específica, correr 4 quilômetros, tá? É uma coisa boa? Bom, depende. Tá? Se for uma pessoa jovem, saudável, com certeza. Tá? Não é o tipo de exercício que eu prefiro, ok? Eu não sou um corredor, mas eu acho que é uma coisa boa e com certeza muito melhor do que o sedentarismo. Mas se a pessoa for alguém que já tem doença no coração, ok? Se a pessoa for um cardiopata isquêmico, alguém que tem as coronárias já meio entupidas, ok? Talvez se essa pessoa for tentar correr 4 km, ela caia dura, ela morra, ela tem um infarto. Tá? Então o tipo de orientação para essa pessoa deve ser um outro tipo de exercício. Tá? Então, e não, eu li na internet que é bom correr, então eu vou correr. Exato. Tá? Então, infelizmente, depende sim do nosso ponto de partida. Tá? E, poxa vida, isso vale para tudo na vida, né? Por que não valeria aqui no caso? Algumas recomendações são genéricas, nós podemos partir daquelas que são absolutamente genéricas, do tipo respirar é uma coisa boa, ok? Para todos os seres humanos. Né? Nós podemos partir daquelas que também são aplicáveis do ponto de vista de nutrição. Alimentos não processados e naturais, de uma forma geral, são melhores. Bom, acho que todo mundo concordaria com isso. Agora, quando chega na situação de comer arroz é uma coisa boa ou ruim, né? Você está falando comigo aí de Tóquio, né, Seiti? Sim. Ah, o pessoal come arroz pra caramba. Ah, poxa, eu também estou comendo bastante aqui. E no entanto, quer dizer, isso não parece afetar muito a cintura dos japoneses. Tá? Mas aí nós entramos naquilo que nós falamos antes. Quer dizer, não afeta porque o arroz originalmente não é problema. Tá? Na realidade, e deixa eu até agora eu vou te entrevistar, Seiti. Se come muito doce, muito açúcar no Japão? Você sabe que é tão interessante isso, porque inclusive minha namorada, a gente saiu do restaurante, foi 3 dias atrás, ou 2 dias atrás, não me recordo. Eu perguntei para ela, você quer procurar algum lugar com alguma sobremesa? E ela falou, não estou com vontade, porque o prato principal, ele já é um pouco adocicado. Então você não fica... Aliás, se você vai para um restaurante muito tradicional japonês e procura pelas sobremesas, ou não tem, ou é algo que, pelo menos pro brasileiro típico, não é algo muito apetitoso, porque é um doce feito de feijão, é um feijão meio docinho e coisas parecidas. Então, o prato principal ele já tem uma certa doçura, e a sobremesa, quando existe, ou quando você vai atrás, ela tem um sabor até um pouco salgado, então é um conceito diferente. Mas provavelmente um japonês acharia os nossos doces muito doces. Né? Extremamente doces, inclusive eu me recordo a primeira vez que eu vim para cá, mais de 10 anos atrás, e naquela época eu tomava refrigerantes, tomava sucos, desses de caixinha, eu notei que os refrigerantes e sucos daqui, eles eram muito menos doces do que os brasileiros. Então, mas voltando àquela ideia da dieta tradicional ocidental, de forma alguma você vê o cidadão médio aqui se empanturrando com aquela quantidade de doces, de biscoitos, chocolates, farináceos. Farináceos, né? Então, antes do Japão estava, até só essa história que eu acho que é interessante para os nossos amigos, estava na Tailândia e perguntei para as pessoas em diferentes locais, nos mercados locais, pessoas assim, bem tradicionais, mas falavam, o que vocês comem no café da manhã? Todo mundo me respondeu, eu como o resto do jantar. Se sobrou ontem um pouco de verdura, um pouco de peixe, um pouco de porco, eu vou e como isso. Então eles não têm essa ideia de que no café da manhã tem que ter bolo de fubá, tem que ter pão, tem que ter biscoito, não existe essa ideia. Então
é algo que pode ser mudado. Não tem nenhum lugar Perfeito. escrito na pedra que todo mundo tem que comer pão e bolo no café da manhã. Não existe isso. Então é muito interessante isso que você está me falando, porque mostra o seguinte, e é isso que eu queria deixar de mensagem para quem está nos ouvindo. Não existe nenhuma sociedade moderna, nenhum país contemporâneo onde vocês vão descobrir que as pessoas comem low carb. Não tem isso, as pessoas comem carboidratos, tem mais arroz no Ah, sim, Japão, sim, sim. tá certo? Tem mais Sim, mandioca no verdade. Nordeste do Brasil. Agora, a questão é, o que produz doença é o excesso de carboidratos refinados. Tá? Mas Perfeito. uma vez que a pessoa esteja num estado de doença, ela não basta ela voltar a comer como a dieta tradicional do japonês ou do tailandês, porque a quantidade de carboidrato que tem na dieta tradicional do japonês não é suficiente para adoecer a pessoa, mas ainda é muito alta para curar uma pessoa que já adoeceu. Esse seu Ok? comentário é perfeito. Até quando eu vou para um desses bares que eles fazem os noodles, né, o ramen, e você vê muitos japoneses no peso ideal, digamos assim, e comendo lá muito macarrão, comendo muito arroz, e realmente sem essa situação. Mas o que a gente não vê é eles comendo quantidades enormes de pão, de biscoitos e outros farináceos. Então, existe sim Bebendo o consumo, mas não é refrigerante exagerado. cheio de açúcar, Exato. né? Então, naturalmente existe um limiar, assim, a tolerância aos carboidratos ela é individual para cada pessoa, tá? Mas existe uma certa quantidade que, se a pessoa consumir, 2/3 da população vai adoecer, que é o que a gente vê hoje em dia, certo? Sim. Então, carboidratos não são um veneno que ninguém deveria comer. Não é assim que funciona. A restrição de carboidratos é uma atitude terapêutica para resolver um problema que não foi criado necessariamente porque a pessoa estava comendo. Veja bem, eu sei que eu estou repetindo, mas é para ver se entra na cabeça das pessoas. As pessoas não criaram aquele problema porque comiam fruta demais todos os dias. Não é esse o problema. Tá? Ninguém engordou porque comia fruta demais. A pessoa realmente ganhou peso pelos carboidratos refinados e pela quantidade em gramas de carboidrato excessiva que comia todos os dias, especificamente refinados e líquidos. Carboidratos líquidos significa sucos de frutas doces e refrigerantes. Ok? Bom, feito o estrago, aí sim a restrição acaba tendo que ser uma restrição mais importante. Se o sujeito já desenvolveu uma resistência à insulina importante, já é Isso. um diabético, talvez ele nunca na vida dele volte a poder comer a quantidade de carboidratos que alguém que nunca adoeceu pode comer. Ok? Até peço sua licença, me corrija se eu estiver errado aqui na maneira de tentar explicar. Aquele indivíduo inicialmente saudável, que passou por alguns eventos que o colocaram numa situação disfuncional metabólica, quer dizer, o corpo dele, todos os mecanismos internos metabólicos já não estão mais funcionando de forma saudável, então ele está num ponto em que é muito difícil você dizer para ele, use sua força de vontade, até acho que alguns, né, profissionais da medicina, algumas décadas atrás, tinham um pouco desse pensamento, tipo, o que o pessoal precisa é tomar vergonha na cara, consumir menos calorias, fazer mais exercício, e, poxa, aí é normal, obviamente ele vai emagrecer. E o que a gente tem tentado dizer é o seguinte, olha, apenas força de vontade não basta, porque da mesma maneira que um menino que pegou um resfriado, e todos nós pegamos resfriado quando a gente era criança, e alguém falava, vai para a escola, ou então vem brincar com a gente futebol aqui no pátio, você falava, não consigo, eu tenho que ficar na cama, não aguento, não me sinto bem, não estou disposto. Então ele está numa situação, de certa maneira, com uma certa analogia, parecida. A pessoa que está numa situação de obesidade, síndrome metabólica, quando você diz para ele, tenha uma atitude, comece a comer diferente, a pessoa vai dizer, para mim é muito difícil. Poderia trabalhar um pouquinho esse meu jeito simples de explicar com a sua experiência, doutor? Então, quando a gente começou a nossa conversa, nós comentamos aquele negócio assim, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E a resposta, obviamente, é que ambos pesam 1 quilo.
ok? E aí eu disse assim, mas o que engorda mais, 200 gramas de açúcar ou 200 gramas de ovos? E a resposta muda, 200 gramas de açúcar engordam mais. Tá? Por quê? Porque 200 gramas de açúcar tem um efeito hormonal muito ruim e muito diferente do que 200 gramas, não, 200 calorias De calorias. de ovos. Tá? Então, o foco exclusivo nas calorias, como muito bem o Gary Taubes, autor do livro Por que Engordamos, que eu acho que todo mundo tem que ler, tá? O Gary Taubes coloca muito bem isso. Ele diz assim, esse é um dos pecados originais da nutrição. Tá? O pecado original da nutrição é o foco exclusivo nas calorias. Porque se eu me foco exclusivamente nas calorias, o meu raciocínio se torna simplista. Basicamente, essa pessoa tem que comer menos calorias e tem que gastar mais calorias. Se ela engordou, é porque ela está comendo calorias demais e está gastando calorias de menos. Ou seja, eu estou aplicando para ela dois rótulos, o de guloso e preguiçoso. Ok? E aí eu passo a olhar aquela pessoa com sobrepeso como uma pessoa que tem uma falha de caráter. Ok? Quando na realidade, se eu encarar do ponto de vista metabólico, o que eu vou dizer? Olha, esta é uma pessoa que tem uma tolerância baixa aos carboidratos. Se ela consumir uma grande quantidade de carboidratos e mantiver a sua insulina elevada na maior parte do tempo, ela tem uma tendência muito grande a desenvolver resistência à insulina e acumular gordura. É uma característica dela. Ok? Então, o que ela tem que fazer não é comer 100 calorias de algodão doce ao invés de 200 calorias de algodão doce. Ela pode comer 300 ou 400 calorias de salmão e isso vai fazer com que ela fique mais saudável e perca mais peso. E bom, aí a gula passa a não ser um problema, tá certo? E daí preguiça, bom, pode entrevistar dezenas de pessoas que tiveram uma perda de peso com dieta de baixo carboidrato e você vai ouvir várias vezes a mesma história. Olha, passada aquela fase inicial de 1 a 2 semanas de adaptação, onde a gente se sente mais fraco, começa a dar uma energia e a pessoa praticamente sente um desejo de começar a praticar alguma atividade física, a fazer caminhadas, a entrar numa academia, porque a pessoa sente energia sobrando. Claro, aquelas calorias que estavam sendo desviadas para armazenamento subitamente estão disponíveis. Né? Então, é duplamente deletério essa história de se focar exclusivamente nas calorias. Primeiro, porque do ponto de vista fisiológico está errado. E segundo, porque do ponto de vista sociológico e psicológico a gente está culpando a vítima. Né? Seria a mesma coisa que, sei lá, eu culpar uma pessoa que tem câncer porque ela tem câncer. Né? Quer dizer, não é assim que a gente faz. Tá? Então, eu acusar uma pessoa de gula e preguiça, quando na realidade essa pessoa tem um transtorno fisiológico hormonal, é um negócio meio cruel, né? Gostaria de mencionar que nós temos aqui mais dezenas e dezenas de perguntas. Obrigado mais uma vez a todos os nossos amigos que enviaram dúvidas. Eu procurei, na seleção, trazer aquelas que pareciam as mais recorrentes. Tem muitas dúvidas individuais, porém, tem também muitas perguntas que se repetiram bastante. Uma que eu gostaria de apresentar com relação a hormônios. Várias amigas nossas enviaram perguntas com relação a hormônios. Temos algumas de jejum intermitente e várias outras, muitas perguntas bastante específicas. Mas nosso tempo é limitado e quero mais uma vez agradecer ao doutor pela disponibilidade. Souto, muito obrigado. Vou colocar mais uma vez o link para que vocês possam ler os materiais do Souto. Ele é muito acessível, você pode interagir com ele também pelo Twitter. E obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pelo convite.